Bem-vindos ao nosso canal YouTube e o Falando Nisso de hoje, abrindo a 5ª temporada, que agradeço muito a vocês, chegou a 10 mil inscritos e meio milhão de views. Então, realmente é uma satisfação essa história que começou como um desafio, como uma brincadeira em torno da transmissão das ideias da psicanálise, alcançar já então esse momento. E para comemorar a abertura dos nossos trabalhos, eu vou enfrentar a pergunta de Natália Gonçalves. Professor, por favor, faça um vídeo falando da relação entre o real, os 4 discursos, as estruturas clínicas e as fórmulas da sexuação. Realmente, Natália, essa eu não vou conseguir resolver em 5 minutos. Você está fazendo alusão a talvez o conceito mais difícil da obra lacaniana, que é o conceito de real, e a 3 momentos do ensino de Lacan, né? Teoria dos 4 discursos, que se desenvolve entre o seminário 16 e o seminário 19, teoria das fórmulas da sexuação, que se desenvolve nos seminários 20, 21, 22, e a teoria das estruturas clínicas, que começa no seminário 2, 3, vai até o seminário 6. Portanto, a gente vai ter que dividir a sua pergunta aqui. Eu vou fazer vários vídeos e realmente tentar introduzir esse conceito e essas 3 subteorias dentro do Lacan, né? Então, a cada vez vou falar da relação do real, então, com os 4 discursos. Na teoria dos 4 discursos, o real ele vai aparecer sobre uma figura descrita pelo Freud como uma noção, talvez um conceito, chamado mal-estar, né? Unbehagen. E o Freud, no contexto do seu mal-estar na civilização, 1930, e ele retoma uma colocação xistosa de um poeta chamado Heine, que dizia que existem algumas profissões que são impossíveis. Então, governar e educar seriam profissões nas quais, por melhor que você faça, por mais que você se dedique, ainda assim a tarefa é impossível. Impossível no sentido de não factível, né? De que as dificuldades que você enfrenta ao educar, elas são tamanhas que o resultado vai sempre deixar a desejar. Por isso, aquele que foi educado um dia se torna professor e tenta reparar e reconstruir o que fizeram com ele uma vez. Mas, a partir dessa ideia, o Freud introduz uma terceira profissão impossível, que seria psicanalizar. E o Lacan introduz uma 4ª relação impossível, que seria fazer desejar. Então, a partir desses 4 fazeres impossíveis, ele descreve discursos como laços sociais, né? Então, todo discurso cria um laço. E esse laço se dá em torno de um impossível. Esse impossível que o Freud chamava de mal-estar. Então, quando a gente se encontra, a gente caminha junto, quando a gente faz uma troca discursiva, a gente pode pensar assim que nós estamos unidos por alguma coisa que a gente tem em comum, que é a teoria psicológica mais básica, a teoria da identificação. A teoria dos discursos parte do oposto disso. Ela diz: a gente se junta também para evitar algo, também para negar algo, também para contornar juntos algo que seria assim impossível. E isso é então a definição de um discurso. Os discursos, eles compõem-se de 4 lugares. Aqui a gente tem o agente. No lugar complementar a esse a gente tem o outro. No lugar embaixo do outro, a produção. E no lugar embaixo do agente, a verdade. Então, esses 4 lugares, eles vão manter entre si uma ordem ou uma circulação. De tal maneira que da verdade partem vetores, né, para os outros lados do discurso, mas nunca chegam vetores. Isso quer dizer o quê? Que cada discurso tem um lugar abrigado, que é o lugar da verdade, o lugar que, uma vez tocado, transforma esse discurso em outro, né? Então, o lugar da verdade, ele suporta o lugar do semblante ou do agente de um discurso, né? O agente se relaciona com o outro e extrai, então, uma produção. Por exemplo, no xiste, né? O xiste é um ótimo modelo para ver como um par significante, um S1 que se junta com um S2, produz um efeito de satisfação, um mais de gozar, o riso.
quando a piada é bem sucedida, né? E a piada se dá em torno do quê? De uma verdade que fica abrigada, semidita, entredita, caracterizando então esse discurso, o primeiro discurso, que é o discurso do mestre, né? Então, significante mestre, significante do saber, objeto A na função de mais e gozar, e o sujeito no lugar da verdade. O que significa o sujeito no lugar da verdade no discurso do mestre? Que é isso que não pode aparecer, né? O discurso do mestre, o discurso do poder, o discurso da força, ele esconde esse fato constituinte de que há um sujeito que o põe em prática, há um sujeito dividido, há um sujeito castrado que organiza as relações entre o mestre e o escravo. A partir desse quadrípode, a gente pode então imaginar operações de reversão, né, de progressão ou de regressão no discurso. São operações justamente sensíveis à interpretação e é o que o analista faz. Ele faz o discurso girar. A partir do discurso do mestre, que é o discurso do inconsciente para Lacan, os outros serão deduzidos, né? Então a gente pode girar pensando que aqui está a posição do significante mestre, né, no lugar do agente. A gente pode levar o significante mestre ou para a posição progressiva e colocar no lugar do outro. Isso vai dar no discurso histérico, né, o S1 e o S2, e aqui o lugar do sujeito, e embaixo aquilo que caracteriza a verdade do discurso histérico, que é a posição de objeto A. Finalmente, se a gente pensar o discurso do mestre e fizer uma regressão nele, né, passar então o significante mestre de cima da barra para baixo da barra, a gente vai encontrar o discurso universitário, uma forma regressiva do discurso do mestre, né? Então, no discurso universitário, que é também o discurso do burocrata, daquele que nunca se responsabiliza pelos seus atos, daquele que remete o seu desejo ao outro, a dominante é justamente o saber, né? O significante do S2. Embaixo você tem o S1, e do outro lado você vai ter, no lugar da produção, o sujeito, que é o aluno, aquele que virá a saber, aquele que virá a falar, aquele que virá a se tornar, enfim, alguém, e nessa posição, o objeto A, que é como, em geral, o discurso universitário trata o outro como um objeto, né? Um objeto a ser moldado, a ser esculpido, a ser, enfim, formatado, astudado, como o Lacan brinca. A partir dessas duas variações do discurso do mestre, né? A variação progressiva que dá na histeria e a variação regressiva que dá no discurso universitário, ele vai pensar um quarto discurso que seria justamente o do psicanalista. E que a gente chega nele por uma progressão do discurso da histeria. E o discurso do psicanalista, ele tem várias peculiaridades. Ele coloca no lugar do semblante ou do agente, né, o objeto A, que é a posição do psicanalista. É aquele que se coloca como suporte para a fantasia do paciente. Então, se o paciente coloca, se o analisante vê coisas, projeta, a gente suporta isso, a gente não desmente isso. No lado do outro, o discurso do analista vai colocar justamente o sujeito, né? Então essa prática de produção do outro como um sujeito dividido, um sujeito castrado, um sujeito que não quer se subjetivar nessa posição assim natural e espontaneamente. Embaixo da barra, a gente vai ter então o S1, o significante mestre, que é o efeito das intervenções que o analista faz. Ele extrai os S1s, né, aqueles significantes que comandam a vida de uma pessoa, e que ela vai descobrindo na análise e vai se desalienando desses significantes. Então, o objeto A no lugar de semblante, o outro ocupado pelo sujeito, a posição de S1, né, o efeito da interpretação, e aqui no lugar da verdade há o saber que não se sabe, o saber que representaria esse impossível que caracteriza a verdade em relação ao que se pode dizer sobre ela, ao que se pode escrever sobre ela. Uma característica importante dos discursos é que eles se dividem em duas famílias. Os discursos da impotência, como o discurso da histeria, como o discurso da universidade, e o discurso da impossibilidade, como o discurso do mestre e o discurso do psicanalista, né? Isso ocorre em função dessa circulação que eu estou descrevendo nos discursos, né, entre lugar do agente, lugar do outro, lugar da verdade e lugar da produção,
existe uma impossibilidade ou uma impotência, ou seja, tem um caminho que a gente não passa, que a gente não consegue fazer. E é justamente esse o lugar, né, em que se localiza a fantasia, no caso do discurso do mestre, e esse lugar, esse ponto de barramento, né, de impossibilidade, que o real assume dentro dos discursos. Então, os discursos são laços sociais caracterizados pela relação com esse impossível, esse real, né, interno ao discurso, e que vai mudando de aspecto na medida que a gente altera o laço social. Bom, Natália, é isso, você me fez trabalhar pra caramba. Espero que tenha chegado a uma primeira mensagem sobre os 4 discursos. Com relação à teoria dos discursos, o ponto mais utilizado para ter acesso a ela chama-se justamente o Seminário 17, o avesso da psicanálise, né, que tem a capa do Cohn-Bendit, que retrata o momento da Revolução de Maio de 68 na França, né, ele enfrentando um policial. Seminário de 69 e 70, onde o Lacan formaliza esses 4 discursos. Também no Seminário 16, de um grande outro ao pequeno outro, e no Seminário 18, de um discurso que não seria do semblante, vocês vão encontrar um desenvolvimento bastante extenso desse conceito na obra do Lacan. Para uma introdução mais simplificada, eu vou recomendar esse trabalho que eu já mencionei aqui no Falando Nisso, né? Análise psicanalítica de discursos, perspectivas lacanianas, que escrevi junto com Clarice Paulon e José Guilhermo Milan Ramos, da Estação das Cores e das Letras e Cores. Para se inscrever no nosso canal, basta clicar discursivamente aqui no nosso Aqueronta Movebo e receber em primeira mão o Falando Nisso.